Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar a aula de número 10 da apostila, trabalhando relação de função de primeiro grau, função polinomial de primeiro grau, agora em gráfico. Professor, gráfico tem um problema, não vai ter mais, aqui é tranquilo. A gente vai ver com calma e eu acredito que você vai sanar qualquer dúvida de vocês. Essa parte inicial de primeiro grau é super tranquila, galera, dá pra desenvolver bem o conhecimento sem apresentar grandes dificuldades. Então bora lá. Então, vamos ver aqui uma questão de gráfico, galera. A gente já começa trabalhando em questões. Então, por exemplo, eu chego para vocês e te dou, vocês já viram, então, a aula 10, você já tem uma noção da aula 9, quem não viu a aula 9, dá uma olhada lá, que é importante. A gente falou da função f de x, eu vou colocar aqui como y igual a x mais b. Beleza, tá aqui a equaçãozinha que a gente aprendeu a mexer na primeira aula. Então o que a gente vai precisar agora entender? Relação de gráfico, galera. Só entender como é que aplica num gráfico. Então olha lá. A gente tem aqui vou jogar uma equação aqui para vocês e vocês vão aprender a colocar ela num gráfico. Então tá aqui, ó, por exemplo, a equação aqui, deixa eu ver, deixa eu preparar uma aqui. Y é igual a 2x menos 1. Ó, y é igual a 2x menos 1. Galera que viu a última aula sabe reconhecer, ó. Bom, o 2 aqui é a letrinha A lá, ó. E o 1, menos 1, né? É a letrinha B. Tranquilo? Então vamos aprender a colocar isso aqui no gráfico, galera. Como a gente vai fazer passo a passo? Primeiro a gente vai fazer o quê? Vai substituir o x por algum valor. Como assim, professor? Então, ó. Quando x é igual a zero... Professor, mas dá onde esses valores? Você escolheu. Isso aqui a gente vai... O primeiro passo, o primeiro método que eu vou explicar para vocês é ir escolhendo os valores. Depois eu vou explicar com a raiz da equação e assim por diante. Então, ó, só para aprender a plotar o gráfico. Então, ó, y é igual. No lugar do x eu ponho zero, quando x vale zero, menos 1. Y vai ser igual, 2 vezes 0 é 0, o y vale menos 1. Então, o que acontece? Quando x vale zero, x igual a zero, o y é igual a menos 1. E a partir disso a gente tira a coordenada de gráfico, galera. Ó, 0 e menos 1. Isso é uma coordenada do gráfico, ó, x e y. Tranquilo? Beleza. Agora a gente vem aqui e faz mais uma coordenada, precisa ter pelo menos duas para a gente poder traçar um gráfico. Então, olha lá. Para x igual a 1. Então, quando x é igual a 1, a gente vai lá e faz. Y é igual. No lugar do x, agora eu ponho 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1. Y é igual a 1. Então, as coordenadas, quando o x vale 1, o y vale 1 também. Então, a coordenada que a gente vai ter aqui vai ser 1 e 1. Tranquilo, galera? Então, a gente escolheu as coordenadas e substituiu só para poder traçar o gráfico. Agora vai traçar o gráfico? Senhor? Vai. Traça o gráfico aqui. Traça o gráfico. Então, ó, coordenadas y e coordenada x. Então, olha lá. Pegando os pontos aqui, galera. Então, olha lá. Vamos marcar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar aqui na outra. 1, 2, 3, 4, 5. Marcar aqui para baixo também. Menos 2, menos 3, menos 4. Então, olha lá. Tá, aqui está desenhada as coordenadazinhas. Ficou meio tortinho, mas acho que não tem problema. Então, olha lá. Quando x é 0, o y vale menos 1. Então, ó, o x é 0 e o y vale menos 1. Então, esse é o ponto que a gente tem, ó. Quando x é 0, o y vale menos 1. Fica bem em cima do ponto menos 1. Tranquilo? Beleza. E quando x é 1, o y vale 1. Vai ficar bem aqui. Agora você vai fazer o quê? Vai traçar. Vai ligar os pontos. Tracei o gráfico, o senhor traçou. Acabou? Acabou. Deve ter ficado uma linha reta aqui. Aqui uma linha reta. Tranquilo, galera? Então, traça o gráfico e fechou.
Sossegado? Então assim que faz o desenho do gráfico a partir das coordenadas. Agora vem alguns detalhes, galera, que eu preciso que vocês carreguem e compreendam. Que é o seguinte. Então olha lá. Então olha lá. Anota isso aí. Então, ó. Quando o A for maior que zero, a função é crescente. Crescente. Então você vai ter uma função crescente quando o A for maior que zero. Tranquilo? Beleza. Quando o A for menor que zero, decrescente. Decrescente. Função crescente, função decrescente. Só depende do valor de A. Se o A for positivo, crescente. Se o A for negativo, decrescente. Pegando o exemplo que a gente usou aqui, não era essa equação, y é igual a 2x menos 1. O 2 não era o A, então o 2 está positivo, por isso que isso é o crescente. Se o 2 fosse negativo, ia ser decrescente. Tranquilo, galera? Acho que isso aqui não tenha grandes dificuldades. Agora é o seguinte. A raiz da função. Trabalhando aqui a ideia de raiz da função. Então, olha lá. Raiz da função. A raiz da função, galera, vai ser nada mais, nada menos quando o y for igual a zero, quando você igualar o y a zero. Então você vai ter a raiz da função. Como assim, professor? Está aqui a equação, ó. Y é igual a ax mais b. Quando você iguala o y a zero, vou até por aqui do lado, y é igual a zero, você tem a raiz da função. Então, como assim? Zerei aqui, se eu zerar o y aqui, eu vou ter a raiz da função. Vamos pegar com números aqui. Então, olha lá, por exemplo, pegar aquela equaçãozinha ali que eu dei para vocês agora há pouco. Y é igual a 2x menos 1. No lugar do y eu vou pôr o zero. 0 é igual a 2x menos 1. Então eu passo menos 1 para cá. 1 é igual a 2x. X é igual a meio. Tranquilo, galera? Então essa é a ideia. Então as coordenadas que a gente vai ter aqui, meio e 0. Então sempre que você zerar o y, você vai ter a raiz da função, você vai ter o valor de x para quando o y é igual a 0. Só isso, professor? Só. Isso é a raiz da função. Tranquilo, galera? Então essa é a ideia. E mais, esse zerinho aqui, você pode conseguir perceber que quando o y é 0, quer dizer o quê? Que o gráfico está passando em cima do eixo x. É quando ele passa em cima do eixo x. Tranquilo, galera? Tranquilo? Então essa é a ideia. Sem muitas dificuldades. Sossegado? Maravilha. Então, por exemplo, vamos pegar uma funçãozinha aqui. E outro caso aqui que serve também, quando você zerar o x, pô, professor, zerei o y, e se eu zerar o x? Se você zera o x, y é igual a ax mais b. Se você zera o x, ó, zerei o x. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então o y vai ser igual a b para x igual a zero. Sossegado, galera? Então essa é a ideia. E quando x for igual a zero, o gráfico está passando em cima. Quando x é igual a zero, o gráfico está passando em cima do eixo y. Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Vamos ver aqui uma equaçãozinha aqui que diz o seguinte. Já vamos desenhar no gráfico aqui. Então, ó, a equação é a seguinte. Então, a equação é a seguinte.
Tá aqui a equação dada. Vai ser x menos 2. Então, ó, função de x. Então, aqui, ó, y é igual a x menos 2. A gente precisa desenhar o gráfico, galera. Precisa desenhar o gráfico. Então, vamos ver passo a passo. Tem que desenhar o gráfico. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos tirar a raiz da função. Pô, professor, a raiz da função é quando y é igual a 0? É. Então, vamos lá. Y é igual a 0, que é igual a x menos 2. Então, quando y é igual a 0, passa o menos 2 para cá, então fica x igual a 2. Então, uma coordenada que a gente tem aqui é 2 e 0. Professor, é isso o x da função? É. A raiz da função é. Tranquilo? Está aqui a coordenada, 2 e 0. Professor, agora eu quero, sei lá, zerar o x. Pode? Pode, lógico que pode. Y é igual a x menos 2. Pô, agora eu vou zerar o x. Y é igual a 0 menos 2. Y é igual a menos 2. Então, quando x vale 0, ó, para x igual a 0, o y é igual a menos 2. Então, a gente tem a coordenada 0 e menos 2. Professor, já posso desenhar o gráfico? Tem 2 pontos? Pô, tem, professor. Posso desenhar o gráfico? Pode. Então, olha lá, desenhando o gráfico aqui. Agora você tem que lembrar de alguns conceitos. Então, ó, tá aqui o gráficozinho. Vou desenhar o gráficozinho aqui. Então, ó, botar aqui no eixo x 1, 2, então 1 e 2. E aqui, menos 1, menos 2. Professor, quero que desenhe mais um pouco aqui em cima. Pode ser? Pode. Só para completar um pouquinho aqui. Tá bom, não precisa mais. Então, olha lá, fazendo aqui, a gente vai ter, então, ó, coordenada 2 e 0. Quando x vale 2, o y vale 0. Então, vai ficar em cima do eixo x, ó. Coordenada 2 e 0. Tranquilo? Fica em cima do eixo x. Coordenada 0 e menos 2, ó. Quando x vale 0, ó, o y vale menos 2. Opa. Vale menos 2, então coordenada 0 e menos 2. E agora, professor, faz o quê? Traça o gráfico. Só traçar o gráfico, galera, ó. Faz o gráfico aqui, ó. Tranquilo? Professor, agora olha lá. Esse gráfico aqui ficou crescente ou decrescente? Pô, professor, ficou crescente. Por quê? Positivo. Tranquilo, galera? Acho que não tem muito segredo isso aqui. Vamos ver um outro exemplo rapidinho aqui, só para fechar, só para ficar claro que vocês compreenderam esse conceito. E depois a gente vê a questão dos sinais e fecha o conteúdo aqui e vai para as questões. Então, olha lá. Y é igual a menos 2x mais 6. Então, olha lá. Vamos primeiro fazer para y igual a 0. Então, ó, para y igual a 0, que também é a raiz da função. Então, quando y é igual a 0, menos 2x mais 6, passo o 2 para cá, fica 2x igual a 6. Estava negativo, ficou positivo. Passo o 2 dividindo, 6 sobre 2, x é igual a 3. Então, quando x vale 3, o y vale 0, coordenada 3 e 0. O y é sempre quem está atrás. Vamos botar aqui, quando x é igual a 0, então y é igual a menos 2 vezes 0 mais 6, y é igual a menos 2 vezes 0 é 0 com mais 6, y é igual a 6. Então as coordenadas que a gente vai ter aqui vai ser 0 e 6. Tranquilo, galera? Agora pode pôr no gráfico? Pode, põe lá no gráfico. Joga no gráfico. Então, desenhando o gráfico aqui. Desenhando o gráfico, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Nem precisa fazer tanto. 1, 2, 3. Tá fora de proporção. 4, 5. Tem que fazer mais um aqui. 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora é só pegar os pontos, ó. Quando x marca 3, ó, coordenada 3 em x e 0 em y. Então, está em cima do eixo x.
Aqui, ó, quando x marca 0, coordenada 6 no ponto y. Então, em cima do eixo y. Desenho o gráfico aqui. Opa. Errei na inclinação aqui. Ficou um pouquinho fora da inclinação. Mas ele é reto, tá, galera? Uma reta aqui que liga os pontos ali. Tranquilo? Então tá ali uma reta que liga os pontos 6, a coordenada 0 e 6 e a coordenada 3 e 0. Fechou? Maravilha. Tá vendo que agora tá para baixo? É um decrescente. Por que é decrescente? O A é negativo. Maravilha? Agora só para fechar os sinais da equação. Os sinais da equação é muito simples, galera. Ele pega esses conceitos aqui. Então, ó, os sinais da equação. Os sinais do gráfico. Sinais da equação não, sinais do gráfico. Estudo dos sinais do gráfico. Então, por exemplo, como é que vai fazer o estudo dos sinais do gráfico? Estudo dos sinais do gráfico. Estudo dos sinais. Estudo dos sinais. É tranquilinho, tá, galera? Não tem muita dor de cabeça. Vamos pegar aqui, por exemplo, a equação que a gente já usou. X menos 2, ó. Y é igual a x menos 2. Pô, professor, como é que vai fazer agora para estudar os sinais? Primeiro, você trabalha com a raiz da função. Como que faz a raiz da função? 0 ou y. Então, 0 é igual a x menos 2. Então, o x vale 2. Maravilha, galera? Então, a coordenada aqui é 2 e 0. Pronto. O que você vai fazer agora? Traçar o gráfico. Professor, não precisa de mais coisa? Não, não precisa. Você vai pegar aqui, vai usar os conceitos que você já sabe e vai traçar o gráfico. Então, ó. Professor, não precisa traçar o eixo Y? Não, não precisa. Aqui é só para saber a relação de se ele está positivo ou negativo. Então, o que você vai fazer? Tem que ter essa coordenada? Essa tem. Então, você vai pegar aqui 2 e 0. Então, vamos só desenhar aqui o eixo Y, só para ficar claro aqui, para não gerar dúvida. Então, ó, coordenada 2 e 0. Então, ó, 1, 2. É em cima do eixo X. Então, traçando aqui a coordenada. Agora eu preciso saber dos sinais. Concorda que é crescente? Pô, é crescente. Então, o que acontece? Ó, só olhando para essa parte aqui, galera. Só olhando para essa parte. Depois do 2, ele não fica aqui para cima do eixo Y? Fica. Então, depois do 2 é positivo. Tranquilo? E antes do 2 é negativo. Ah, professor, é isso? É. Então, essa é a ideia. Então, ó, quando passar na coordenada x pelo 2, vai ser positivo. Quando tiver antes da coordenada x, antes do 2, vai ser negativo. Ah, professor, para que é só isso? Estou te falando. Tranquilo, galera? Então, é só esse conceito aqui. Esse conceito. Então, ó, para x maior que 2, o y é maior que 0. É positivo, ó, o y é positivo. Para x menor que 2, o y é menor que 0. É negativo, está para baixo. E quando x é igual a 2, o y é igual a 0. Tranquilo? Então esse é o conceito. E outro pontinho que é legal comentar aqui, tá vendo ele tá passando em cima do eixo y aqui, ó? Lembra que eu falei para vocês que o y, quando o x fica igual a 0, aqui é o b. É o b. Tranquilo? Então essa é a ideia trabalhada aqui, galera. Sossegado? Então vamos para as questões, ver se está tudo certo agora resolvendo questões. Então a primeira questãozinha que a gente vai ver lá é a questãozinha de número 15, galera. Vamos ver a questãozinha de número 15. Questãozinha de número 15. Questão de número 15 fala o seguinte: o gráfico representa o consumo da bateria de um celular entre as 10 e as 4 horas. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui o gráfico.
Tá aqui o gráficozinho, vamos lá. Questão número 15, página 387. Questão de número 15. Ele fornece ali para vocês o seguinte, ó, ele fala ali, ó. O gráfico representa o consumo da bateria no celular entre as 10 e as 4 de um determinado dia. Então tá aqui o gráfico. Tá aqui o gráficozinho, galera, tá? Ele nem chega aí lá no final, ele para por aqui. Beleza, tá aqui o gráfico. O que acontece? Quando tá 100%, quando tá em 100%, só para não perder a imagem de gráfico aqui. Quando tá em 100%, é às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã. Vamos pegar só os pontos que estão bem delimitados ali, tá, galera? Então, ó, às 10 horas da manhã é 100%. Ao meio-dia é 80%. Então, vou botar aqui, ó, 80% quando está no meio-dia. Já ficou um pouquinho fora de padrão? É, ficou, não tem problema. O gráfico vocês têm ele bem bonitinho ali, ó. E quando está em 40%, não, 60% é às 2 horas. Então aqui, ó, 60% é às 2 horas. Vou botar mais para cima aqui. Ficou um pouquinho fora de padrão esse gráfico, galera, mas não tem problema, vocês têm ele perfeitinho ali no material de vocês. Então às 2 horas aqui, às 14 horas, ele está com 60%. Maravilha! Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 10%. Então olha lá, galera, como é que a gente vai resolver isso aqui? Muito parecido com o que a gente fez na aula passada. Vou voltar para cá. Muito parecido com o que a gente fez na aula passada. Então o que acontece? Aqui faz referência ao eixo Y. E aqui é o eixo X. Tranquilo? Então ó, lembra da aula passada, galera. Olha lá. Y é igual a x mais b. No lugar do y, aqui eu vou por 100, que é igual a A. Ó, quando aqui marca 100%, aqui é 10 horas da manhã. A vezes 10 mais B. Só que tem um detalhe, galera, tem um detalhe. Concorda que esse gráfico está decrescendo? Está decrescendo, não é crescente, olha, é decrescente. Então é menos A aqui, ó. Sossegado? Beleza. Então guarda essa informação aqui. Vamos pegar outro ponto aqui, ó. 80%, ó. Y é igual a x mais b. Quando o y é 80%, o a eu não sei, o x é 12 mais b. Então o que tem que acontecer agora? A gente tem que chegar na equação fundamental, na equação principal. Então o que a gente vai fazer? Vai relacionar as duas equações, descobrir a equação principal e determinar os 10%. Então a gente relaciona agora as duas equações aqui, ó. 100 menos aqui também, ó, decrescente. 100 é igual a menos A vezes 10 mais B. E aqui vai ser 80 menos A vezes 12 mais B. Fazer o seguinte agora, vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Ô, professor, por que por menos 1? Para poder zerar os B's. Tranquilo? Então, ó, multiplicando aqui por menos 1, eu vou ter, vou fazer de volta aqui, ó, menos 100, menos com menos dando mais A vezes 10, mais B. Aqui vai ficar 80, que é igual a menos A vezes 12, opa, mais não menos, né, multiplicou aqui, mais o B. Tranquilo? Maravilha. Menos B com mais B, pode cortar. Agora soma as duas equações. E você vai ter menos 100 com mais 80, menos
Menos 100 com mais 80, menos 20, professor, menos 20. 10A com menos 12A, menos 2A. Passa o 2 dividindo, então menos 20 por menos 2 igual ao A. Menos com menos a divisão, 10. A igual a 10. Bom, já sei o valor de A. Agora eu substituo em qualquer uma das duas equações e eu consigo descobrir o valor de B e chegar na equação fundamental. Então, ó, 100, vou pegar na primeira lá, 100 é igual, no lugar do A ali, ó, menos 10 vezes 10 mais B. Então vai ficar 100, 10 vezes 10 menos 100 mais B. Passo para o outro lado, tá, passa positivo, 100 mais 100, 200 igual a B. Pronto, agora você tem o valor do A e do B. Você já consegue formar a equação fundamental, a equação principal. Então, formando a equação principal aqui, a equação principal você monta na base do y é igual a x mais b. No lugar do a você vai pôr 10, ó. Y é igual a 10x mais o b, que é 200. Tranquilo, galera? Chegando na equação principal. Só que toma cuidado. Lembra que eu falei para vocês que é uma decrescente, então tem que ser menos 10. Toma cuidado, tem que ser menos 10 porque é decrescente. Tem que carregar sempre essa informação. Beleza. Ele quer saber o quê? Ele quer saber quando está com 10% de bateria. Então, ó, 10% aqui é igual a menos 10 vezes x mais 200, ó, para 10% de bateria. Tranquilo, passa o 200 para cá, fica 10 menos 190, que é igual a menos 10x. Menos 190 não, já me adiantei. Menos 200, que é igual a menos 10x. Vai ficar menos 190, que é igual a menos 10x. Passa dividindo, menos 190 por menos 10. O x vai dar 19 horas. Então, às 7 horas da noite, está 10% de bateria. Tranquilo, galera? Então, essa foi a aula de número 10. Façam as questões, prestem atenção no conteúdo. Conteúdo tranquilinho, função de primeiro grau é mais sossegado. Forte abraço e até a próxima, galera.